Parte especial da política de atendimento, disposições gerais. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São linhas de ações da política de atendimento. Lembra que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente faz-se através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais. Ou seja, eu estou participando hoje, né? Que eu fiz hoje, por exemplo, publicando no Instagram, foi uma forma de fazer proteger a criança, de certa forma. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Então, são linhas de ação da política de atendimento, políticas sociais básicas, serviços, programas, projetos, benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e prevenção e redução de violação dos direitos, seus agravamentos ou reincidências, são linhas de ação da política de atendimento. Também são linhas de ação da política de atendimento. Serviços especiais de prevenção. Olha lá, prevenção. Serviços especiais de prevenção, isso é isso que eu estou fazendo aqui no Instagram, divulgando, né? Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Os serviços especiais de prevenção são linhas de ação da política de atendimento, são linhas de ação. Esses serviços especiais de prevenção são linhas de ação da política de atendimento também, além dos serviços especiais de prevenção, atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, tá? São linhas da política de atendimento, serviço de identificação e localização dos pais e responsável, crianças e adolescentes. São linhas de ação da política de atendimento, serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. São linhas de ação da política de atendimento, serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Também são linhas de ação da política de atendimento, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Linhas de ação da política de atendimento e proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. São linhas de ação da política de atendimento, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. São linhas de ação da política, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. São linhas de ação da política de atendimento, a proteção jurídica de advogado, jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. São linhas de ação da política de atendimento, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Então, são linhas de ação da política de atendimento. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Isso é uma linha de ação da política de atendimento. Essas políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar são linhas de ação da política de atendimento. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. O que é política? Linhas de ação da política. As linhas de ação da política de atendimento são políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar, diminuir ou evitar período de afastamento da família, do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar.
a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. São linhas de ação da política de atendimento, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. São políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar. É linha de ação da política de atendimento, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar, evitar ou diminuir o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Também são linhas de ação da política de atendimento, campanhas de estímulo ao acolhimento, sob forma de guarda de crianças e adolescentes. São linhas de ação da política de atendimento. Aqui, ó, campanhas na linha de ação. Gente, eu sou uma verdadeira juíza. Vamos falar a verdade? Eu tô de parabéns. Eu fiz um negócio muito legal. Eu tô colocando muito em prática toda a lei. A lei tá fazendo sentido para mim, tá incrível. São linhas de ação da política de atendimento, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência e de grupos de irmãos. Então, está falando o quê? Que as linhas de ação da política de atendimento são campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências de grupos de irmãos, né? Então, são linhas de ação da política de atendimento, campanhas ao estímulo, ao acolhimento, sob forma de guarda da criança e adolescente afastado do convívio familiar à adoção. Vamos estimular a acolher essa criança sob uma guarda, né? Vamos fazer uma campanha, vamos estimular o acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Então, são linhas, vamos ler, são 7 linhas de ação da política de atendimento. Artigo 87 está aqui para cima. E aí embaixo, as diretrizes, eu vou fazer outro vídeo para as diretrizes. Então, as linhas de ação da política de atendimento são políticas sociais básicas, programas, serviços, projetos, benefícios de assistência social, de garantia de proteção e prevenção e redução da violação dos direitos, seus agravamentos ou reincidências, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade, opressão, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências de grupos de irmãos. Isso são as linhas de ação. 7.